Olá, meus amigos aqui do canal Refletindo a Mente de Cristo. Bem-vindos. Esse que vos fala é Eduardo. E nesse vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre política. Esse canal é um canal que tem por objetivo falar de tudo um pouco, principalmente das coisas com respeito ao reino dos céus, mas de acordo com os acontecimentos que têm acontecido no nosso país, eu resolvi falar um pouco sobre política, sobre leis e sobre liberdade de expressão. Eu sei que é um assunto um pouco polêmico, um assunto é, que a gente está pisando em ovos ao falar, mas eu vejo necessário porque também tem a ver com a vida do cristão. Porque nós sabemos que tem muitos países que o cristão não tem mais liberdade de expressão. Nós oramos e pedimos que no Brasil o cristão possa continuar a ter liberdade de expressão. E o meu conteúdo não é para puxar brasa para o assado de A ou B na política, mas tem a ver com a política, tem a ver com o Estado e tem a ver com as instituições e é somente uma apresentação do atual Estado que se encontra a maneira da liberdade de expressão ser tratada no nosso contexto do Brasil. Então aqui nós temos uma notícia no site de notícias do Brasil Paralelo, que é um canal que tem por objetivo trazer um conteúdo uh, de streaming com muitos cursos, com muitas palestras, muitos documentários, é um canal bem conhecido e também tem a sua página na internet de notícias. Eu estou aqui no site e aqui eu trago uma notícia aqui do site que também está em outros sites de notícias e nós vamos passar por essa notícia e observá-la. Uh, e a notícia é: Flávio Dino tira livros de circulação por considerar conteúdo misógino e homofóbico. Então, essa notícia é do dia 4 de novembro de 2024. Então, Flávio Dino, que é um dos ministros do STF, ele tira livros de circulação, porque era um conteúdo misógino e homofóbico. Bom, vamos adiante aqui. O ministro do Supremo ordenou que 4 livros jurídicos publicados entre 2008 e 2009 deixem de circular. Também determinou uma multa de 150 mil por danos coletivos. Segundo o magistrado, alguns trechos das obras do autor Luciano Dalve tinham expressões misóginas e homotransfóbicas. Então, ele se refere a esses trechos desses livros, contendo então nesses trechos essas expressões. O que significa então a palavra é, misógina? Misógina, ela significa o ódio e a aversão às mulheres. Pode aparecer de diversas formas: na discriminação, no desrespeito, menosprezo, na violência e na objetivação sexual das mulheres. Isso que significa a palavra misógino. E homotransfobia, é, também conhecida como LGBTfobia, é um termo que se refere à violência, preconceito, ódio e atitude negativa contra pessoas da comunidade LGBTQIA+, enfim. Então, isso que significa essas mensagens nesses é, exemplares que foram ordenados que deixassem de circular. Lembrando que são exemplares de 2008. E, por exemplo, a homotransfobia ela se tornou crime enquadrado na lei do racismo. É, e em agosto de 2023, o STF reconheceu a homotransfobia como injúria racial. Então, nós vemos que a lei no Brasil ela se modifica
no passar dos anos. Aquela Constituição que nós tínhamos lá de 89, se não me falha a memória, de 88, ela sofreu várias mudanças até o dia de hoje. A nossa Constituição, ela é bem extensa, digamos assim, ela tem muitas emendas. Ah, então, para Dino, os livros não seriam protegidos pelo direito à liberdade de expressão, por atribuírem às mulheres e à comunidade LGBT, enfim, características depreciativas, fazendo um juízo de valor negativo e utilizando-se de expressões misóginas e homotransfóbicas. Elas afrontam o direito à igualdade, violam o postulado da dignidade da pessoa humana, endossando o cenário de violência, ódio e preconceito contra esses grupos vulneráveis. Então, para ele, os grupos vulneráveis é as mulheres, né, e a comunidade LGBT. As obras que foram proibidas são, e aqui estão as obras: curso avançado de biodireito, teoria e prática do direito, curso avançado de direito consumidor, manual da prática trabalhista. Então, essas obras, elas continham essas frases aqui, ó. Ó, uma das frases, o autor associou a comunidade LGBT à AIDS, ao afirmar que a doença, abre aspas, o autor fala, somente existe pela prática doentia do homossexualismo e bissexualismo. Então, num dos livros, ele emite essa opinião sobre a doença chamada AIDS. E aqui ele está escrevendo um livro técnico, escrevendo um livro sobre a advocacia, porque ele dá curso de mestrado em direito, enfim. Livros, 4 livros que são livros jurídicos, como nós vemos, ó, para quem está exercendo direito, estudando direito. Então, ó, é tudo a ver com essa técnica jurídica, os livros dele. Então, é uma opinião de um autor, mas que foi reinterpretada aqui, então, como algo que está sendo preconceituosa. É uma opinião preconceituosa. No livro Manual Prática Trabalhista, Dalve defendeu que funcionários afeminados, abre aspas, poderiam ser demitidos por justa causa por não colaborar com a ordem imposta na empresa. Mas aí é também a opinião dele. Aí podemos analisar o seguinte: ele está mostrando que existem empresas que têm princípios e valores internos. Isso eu estou expressando na minha visão, a visão de um leigo, mas que, né, usando, né, também da minha liberdade de expressão, que até o momento acredito que tenho, eu estou apresentando, então, uma visão do que entendo com respeito a isso. E, ao meu ver, até o momento, né, eu estou tendo a livre manifestação do pensamento. Não é? Eu estou fazendo a livre manifestação do meu pensamento. E, ao meu ver, olhando para a pessoa desse escritor, ele também está usando a livre manifestação do seu pensamento. E isso pela Constituição, como nós vimos aqui, ó, no Brasil, a Constituição Federal, ela diz no seu artigo 5º, no número 4, é livre a manifestação do pensamento. 5, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos, enfim. É livre, aqui o artigo 9º, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então, ali
nós vemos claramente, eu pelo menos a minha percepção, que esse escritor, ele apenas está exercendo a sua atividade intelectual. Só que, como a interpretação jurídica no Brasil ela varia, então estamos vendo essa situação acontecer. Então, de repente, o juiz do Supremo, ele entende que não, isso não é um livre pensamento, isso não atende à Constituição como um livre pensamento. E está proibido a circulação dessa opinião. Então, ele interpretando dessa forma, é tirado de circulação aquela opinião porque ela pode estar ferindo os princípios e valores de alguém, enfim. Vamos adiante. Na obra Curso Avançado de Biodireito, escrita em parceria com Fernando Dalve, o autor questiona se a exposição pública de homossexualidade pode influenciar negativamente as crianças. Será que as relações homoafetivas em público não ofendem e disseminam a cultura errada para nossas crianças que espelham o que vem? Então, isso também é uma opinião dele, ele está questionando. Então, vemos que o questionamento também agora, dependendo da interpretação jurídica de um juiz, pode ser visto como um crime. Então, pode ser crime questionar. Então, veja qual o caminho que a justiça brasileira está tomando. Sendo que a Constituição assegura a livre expressão intelectual. Mas veja que agora já essa livre expressão intelectual pode ser entendida como não mais livre, porque pode ser entendido que essa expressão ofende alguém. E dessa forma, essa pessoa pode ser processada criminalmente, perseguida juridicamente, enfim, de acordo com a interpretação jurídica. E aqui eu estou expondo o ponto de vista de um cidadão comum. É como eu, no caso aqui, ó, eu tenho a minha liberdade de consciência de crença. E eu tenho a minha visão de mundo com respeito à minha fé, que está fundamentada na Bíblia Sagrada, né? O meu manual de regra de fé, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Mas, e se eu emitir uma opinião conforme a minha liberdade de consciência e crença, a minha expressão, né? E aqui diz que é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independentemente de censura ou licença. E eu, ao emitir essa opinião, essa visão cristã, bíblica, da minha fé sobre a pessoa de alguém estar numa posição com respeito à minha fé, de repente eu dizer, ó, essa tua prática, na minha visão, conforme a Bíblia Sagrada, é pecado, de repente eu poderia agora ser mal entendido, eu poderei agora ser julgado, eu poderei agora enfrentar um processo, porque o juiz pode ver que eu estou ofendendo alguém apenas ao manifestar a minha opinião. Agora, se nós invertêssemos o caso, nós pegássemos alguém que tem uma opinião contrária à minha fé, e essa pessoa dissesse para mim que não gosta da minha fé, isso também seria uma ofensa? Se essa pessoa dissesse para mim que não aprova a minha fé, isso também seria uma ofensa cabível de um processo? Então veja os termos e a forma que as coisas estão caminhando.
Porque um questionamento já pode ser visto como algo juridicamente merecedor de um processo, merecedor de uma censura. Um questionamento pode ser considerado como uma ofensa. Questionar, né, o direito ao livre pensamento que está assegurado ali já pode ser considerado questionamento e pode ser considerado um crime de ofensa. Então, várias cabeças diferentes que pensam diferente já parece que elas já não têm a mesma liberdade para manterem-se livres para escolherem opiniões e pensamentos diferentes. Parece que há uma visão que está encaminhando a sociedade para somente um tipo de opinião, um tipo de posicionamento, e para que os demais posicionamentos e opiniões fiquem considerados como coisas criminosas, coisas é, que podem ser conteúdos ofensivos. E aqui, aí continua, além disso, Davi comenta sobre a forma como mulheres se relacionam com homens ricos, né? Então ele vai falar aqui que homens ricos, é, algumas das mulheres mais lindas, enfim, é, do uso exclusivo de jovens, sendo que outras do mesmo estilo ficam ainda com os playboys de 40, 50, que teimam em roubar as mulheres mais cobiçadas do mercado. Enfim, é uma crítica que ele faz, não é? Mas também é tido como um preconceito, enfim, e já a interpretação que ele dá que isso aí que tem algo que tem que ser retirado. Antes de acionar a Justiça, o Ministério Público Federal pediu que as principais bibliotecas do Paraná retirassem as cópias de seu acervo. A editora Conceito, responsável pela publicação, também recebeu um pedido para suspender a circulação. Em outubro do ano passado, o Tribunal Regional da Quarta Região decidiu que não havia motivo para censurar os livros. Segundo o voto do desembargador federal, que atuou como relator do caso, os trechos isolados não têm capacidade de incitar o ódio. Então, um desembargador federal julgou o caso e viu que isso não tinha nada a ver com incitação de ódio, com crime de incitação de ódio, mas tinha a ver com defesa de ideias, ó. Veiculação e defesa de ideias por meio de linguagem deselegante não caracteriza a hipótese que concretamente está é, que concretamente está garantida pela liberdade de expressão. Veiculação e defesa de ideias por meio de linguagem deselegante não caracteriza a hipótese que concretamente está garantida pela liberdade de expressão. Então, defender ideias, mesmo que deselegantes, não caracteriza crime. E isso está garantido pela liberdade de expressão. Então, veja que, mesmo sendo julgado a favor da permanência dos trechos, enfim, é mandado retirar. E, então, nós vemos que, dessa forma, a forma de nós expressarmos hoje no Brasil está ficando cada dia mais complicado, né? Está ficando cada dia mais complicado, porque alguém pode decidir que a forma que nós estamos nos expressando é uma forma ofensiva, e já a Constituição aqui que garante a livre expressão, ela é reinterpretada, e aí sabe lá como acontecerá as coisas. Então aqui eu quero só mostrar como é nos Estados Unidos. Ó, emenda número 1 da Constituição dos Estados Unidos. O Congresso
não legislará no sentido de estabelecer uma religião ou proibir o livre exercício do culto, ou cerceando a liberdade de palavra ou de imprensa, ou o direito do povo de se reunir pacificamente e dirigir ao governo petições para reparação de seus agravos. Então, olha só, o governo não legislará no sentido de estabelecer uma religião, e não legislará no sentido de cercear a liberdade de palavra ou de imprensa. Então, lá nos Estados Unidos, o direito à liberdade de imprensa, de palavra, é ratificado, é garantido. Lá, o povo pode se expressar da maneira que achar melhor, conforme a sua opinião. Ó, então temos um artigo aqui, ó, do IBPEL, que é de Minas Gerais, uma faculdade de Minas Gerais. Ele diz o seguinte aqui, ó, é, a primeira emenda da Constituição Americana surgiu com o objetivo de proteger 4 direitos considerados fundamentais: a liberdade religiosa, a liberdade de expressão e de imprensa, a livre associação pacífica e o direito de peticionar visando reparar agravos. A necessidade de preservar a liberdade de expressão nos Estados Unidos é histórica. A luta pela independência da coroa britânica e pelo fim de todas as proibições e limitações por ela imposta fizeram com que os redatores da Constituição quisessem proteger o direito dos cidadãos de se expressarem, fazendo-lhes dessa forma suas autonomias e garantindo o avanço da democracia. Então, o que é uma democracia pujante? É onde você pode expressar o que você pensa, sendo respeitado e sendo aceito. Então, eu sou respeitado, independentemente do que eu penso, da minha opinião sobre o mundo, sobre a religião, sobre a minha visão, a minha opinião sobre a homossexualidade ou racismo. Eu sou respeitado naquele país. Se eu sou a favor, se eu sou contra, eu sou respeitado. Eu não sou julgado criminalmente por isso, por uma opinião. É isso que eu quero mostrar aqui nesse vídeo. Só que hoje, aqui no Brasil, nós corremos o sério risco de, pela opinião, se ela não for uma opinião alinhada com o sistema que impõe, que procura oprimir, que favorece uns e parece que a outros não. Se eu não tiver então uma opinião alinhada, parece que eu então serei alvo de um juízo diferente. Para que dê tudo certo para mim, eu deverei então manter uma opinião alinhada com tudo isso. Mas aí onde entra a liberdade de expressão, a minha liberdade pessoal como cidadão, onde está ela? Então, nós vemos aqui uma situação que nos leva a um caminho perigoso, né? A um caminho que nós sabemos que em outros países que seguiram nesse caminho, os seus cidadãos se encontraram de repente com a sua liberdade cerceada, né? A sua liberdade de expressar, de pensar, de falar, cerceada. Que Deus guarde a nossa nação. Então, nesse sentido, até o mais odioso dos discursos deve ser tolerado, assim como a crítica mais agressiva ou o pensamento mais extravagante. Um exemplo disso é a permissão do uso de símbolos e bandeiras, essas bandeiras aqui, nos Estados Unidos. Leia mais no informativo. Ó. Ao longo dos anos, o direito à liberdade de expressão foi reafirmado
através da Declaração dos Direitos Humanos, de outros acordos e tratados. Então veja aqui, ó, os Estados Unidos, dentro dos seus ditames, é uma democracia exemplar, né? Onde o cidadão americano ele pode expressar o seu pensamento. E o Brasil? O Brasil, infelizmente, pode estar caminhando para um caminho contrário, né? E nós já vimos muitos acontecimentos desse aqui, semelhantes, e que pessoas, né, por sua opinião, às vezes, claro, temos que ter um bom senso para saber usar a mídia, a rede social. Só que parece que a nossa sociedade brasileira está cheia de mimizentos, pessoas que não aceitam mais serem contrariadas, pessoas que não aceitam uma ideia contrária, uma visão contrária, pessoas que nunca aceitam uma crítica ou assumirem uma culpa ou uma responsabilidade, mas que vivem transferindo a culpa para outros, o porquê do seu sofrimento é a culpa dos outros e elas nunca reconhecem os seus erros. Então, esse é um vídeo de reflexão sobre a nossa situação com respeito à liberdade de expressão em vista o plano jurídico, político e que nós possamos, quem é cristão, orar pelo Brasil, pedir que Deus nos guarde e possamos também estar atentos ao que está acontecendo para que busquemos um conhecimento de como agir nessa situação que hoje é a nossa realidade. Então, até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau!